Vamos lá então falar de Cartola, tá? Rodada 1, graças a Deus, na temporada passada conseguimos um bom lucro no Cartola, entrando em ligas, enfim, cara, foi muito top. E espero que nessa rodada a gente consiga também lucratividade nesse Cartola. Me acompanha aqui, já entra no meu grupo do Telegram, vou deixar o link aqui no comentário fixado, que roda e vira. Se eu atualizar esse time, se eu fizer alguma mudança, eu vou mandar lá nesse nosso grupo do Telegram, beleza? Vamos embora então escalar o nosso time, tá bom? Só ganha quem aposta. Eu vou ficar pequenininho aqui, tá? Sem enrolação, sem enganação. Enfim, vamos direto então para escalar a nossa equipe. Galera, é o seguinte, eu gosto muito de fazer isso, pegar quais são as equipes favoritas da rodada. Nesse caso a gente tem aqui o Internacional, que é favorito, nós temos o Fluminense, que é favorito, Atlético Paranaense, que também é favorito. São essas três equipes que são favoritas, que jogam em casa. Eu adoro trabalhar com as equipes que são favoritas, que jogam em casa, porém nós temos duas equipes nessa rodada que são favoritas, mas jogam fora, que a gente tem que considerar, que são o Palmeiras e também o Flamengo. Então, querendo ou não, a gente tem que trabalhar com atletas dessas equipes especificamente, e claro, um ou outro a gente acaba trabalhando por fora. Então, por exemplo, no ataque, eu tenho que ter, cara, jogadores dessas equipes. Então, por isso também lembrando que o processo de valorização do Cartola desse ano mudou, então não vai ter tanta valorização e tanta desvalorização, então dá para você também escalar alguns jogadores com a cartoleta um pouco mais alta. Por exemplo, eu aqui vou escalar o Ener Valencia, o Pedro e também o Flaco Lopes. Então eu vou entrar com um trio de ataque, meu irmão, que não tem condições de deixar de fora. O Pedro, pra você ter uma ideia, no momento que eu tô gravando o vídeo, ele tem 11 gols marcados nessa temporada, cara. É muito gol marcados. O Flaco Lopes tem 10 gols, então 11 gols o Pedro, o Flaco Lopes 10 e o Ener Valencia tem 4 gols marcados até agora, mas é o cara do Internacional, então querendo ou não, é o maior investimento que a gente vai fazer nesse time, porém tem muito valor na minha concepção. Eu já vou escalar o capitão aqui, eu prefiro colocar capitão quando o cara joga em casa, porém, mesmo jogando fora de casa, ele é o cobrador de pênalti oficial, sem agora o perde-gol, né, que foi afastado do futebol, né, por um período, então agora o perde-gol não entra mais, né, então o Pedro não é mais substituído, então o meu capitão vai ser o Pedro, que é o cobrador de pênalti oficial do Flamengo. Então tá aí pra vocês um trio realmente que não tem como você mudar, cara, tem que ser realmente um trio desse pra entrar com força, pra começar com força aí nessa rodada, beleza? Escalado o ataque, então vamos então para a nossa zaga, para eu trabalhar também com esses jogadores dessas equipes, que teoricamente são as equipes favoritas para vencer nessa rodada. Então eu vou começar aqui, galera, escalando pela lateral. Nós temos um cara que é muito bom, já foi muito miteiro, né? Espero que consiga boas mitadas para a gente, que é o Samuel Xavier, que joga em casa contra a equipe do Bragantino, lá o Samuel Xavier é do Fluminense. E nós temos também outro cara que já foi sempre marcador, né, tomador de bola, roubador de bola, e também é da equipe favorita para vencer, que é o René do Flamengo. Então esses dois aqui estão escalados para o meu time na lateral, beleza? Na zaga eu vou trazer também um jogador que está barato e também é do time favorito para vencer mesmo jogando fora de casa, que é o Fabrício Bruno, que foi convocado para a seleção, e o Flamengo vem na sequência muito boa, sem sofrer tantos gols assim, então querendo ou não, isso aqui influencia para escalar algum jogador da zaga do Flamengo. E também eu vou escalar o Thiago Heleno, na minha concepção é melhor que o Pedro Henrique, porque ele tem a possibilidade de fazer um gol de cabeça ali, quem sabe no final o Atlético Paranaense precisando, ele vai lá e faz um gol de cabeça e dá esse green para nós aqui, quem sabe, tá bom? E claro, né, galera, como nós temos um favorito da rodada, que é o Internacional, que joga em casa, como eu falei para vocês, né, os favoritos são Internacional, Fluminense e também o Atlético Paranaense. Então eu vou trabalhar mais com o Internacional, eu vou trabalhar nesse caso com o Rocher, goleiro do Internacional, e vou trabalhar também com o treinador, o Eduardo Cudê, lá do Internacional também. Então formei meu time baseado aqui nas equipes que são favoritas, e agora eu vou tirar essas equipes favoritas para trabalhar com o meio campo, tá bom? No meio campo vou trabalhar com um cara que tem muito para quem sabe fazer bons jogos na equipe corintianas, que é o Garro,
tá? Lá do Timão, beleza? O segundo meia que eu vou trabalhar nesse caso, eu vou ter que trabalhar com meia com uma quantidade de cartoleta menor, porque eu não tenho tantas cartoletas assim. Então eu pego aqui o Eric Pulga do Flamengo, que joga fora, então tem maior possibilidade dele roubar a bola. E na minha concepção, o meu melhor meia que eu vou trabalhar nessa rodada é o Matheus Pereira do Cruzeiro, que ele tem 1 gol e 5 assistências, tá? Nessa temporada. Então esse cara deve, quem sabe aí, já pensou? Uma assistência dele, então seria excelente. Então por isso eu tô escalando o Matheus Pereira no nosso meio campo do Cruzeiro, para finalizar o nosso time, que custou exatamente 100 cartoletas, tá? Quem quiser diminuir um pouco as cartoletas pode fazer o seguinte, né? Alguns atletas que eu vou colocar no banco, mas que tem grande possibilidade também de imitar nessa rodada. O primeiro deles é o Mastriani, tá? Tá jogando pra caramba, fazendo gols lá do Atlético Paranaense. Se você quiser tirar um desses 3 atletas para economizar, você pode colocar o Mastriani, que vai ficar no meu banco aqui, que vai ser o meu atacante, beleza? Outro jogador que dá para você escalar tranquilamente também, que vejo como grande possibilidade, é o Varela do Flamengo. Na lateral, por exemplo, tirando o René ou então o Samuel Xavier, você pode colocar o Varela. É uma cartoleta menos, mas pelo menos já dá para economizar alguma coisinha se você escalar o Varela, tá bom? E claro, no gol, né, como não tenho tanta cartoleta, eu tive que pegar um goleiro, né, que tenha menos do que 5 cartoletas. Então eu tô colocando aqui o Gabriel para jogar contra o Criciúma. Criciúma aqui em casa é muito forte, porém já sabe, né? Os times do Sul gostam de jogos em 0x0, 0x1, enfim, 1x0, jogos de poucos gols. Quem sabe aí um 0x0 e o Gabriel mitando pra gente. Ele só entra se não negativar. Então, para mim, tem uma excelente opção. Na zaga, eu preferi colocar um jogador também do Atlético Paranaense, nesse caso, o Pedro Henrique, que é um cara que roda e vira. Na temporada passada mitava, mas tinha outras rodadas que ele acabava negativando, então por isso que eu prefiro colocar ele no banco. E para finalizar o banco de reserva, eu trago o Aníbal Moreno do Palmeiras. É um cara que deve mitar muito nessa temporada e tá aí para vocês, então, fechando o nosso time com 100 cartoletas. E também esse é o nosso banco de reservas para a gente trabalhar na rodada 1 desse Cartola, tá bom? Gostou do vídeo? O que você vai mudar? Já sabe, né? Comenta aí embaixo e também qualquer mudança que eu fizer nessa equipe, eu vou colocar no meu grupo do Telegram, tá bom? Um abraço e vamos pro Cartola. Já tava com saudade, hein? E você? Já estava com saudade do Cartola? Um abraço, tamo junto e fui!